Galera? Tá. Bom, a ideia é a gente falar sobre algumas dicas para rodar Docker em produção. Assim, a gente já está trabalhando ali na Neo há um tempinho com container. E aí é tentar discutir, passar para vocês e escutar também o que vocês têm feito para usar Docker em produção, o que vocês estão fazendo. Todas as ideias das minhas palestras agora, os talks, né, a linha palestra, aqui a gente tem bastante interação, tá? Então, sei lá, queria escutar também a opinião de vocês, não ficar aqui falando e tal. Mas é mais ou menos isso, a ideia. Então, assim, bom, trabalho ali na Neo e bem rapidinho. A gente tem a solução para inteligência de mercado, quem não conhece a Neo ainda. E é isso aí. A gente não tem muito tempo, a apresentação a gente vai pular por enquanto. Tá. Primeira ideia que a gente tem que ter em mente para rodar Docker em produção. Assim, como qualquer outro software que tem bug. Se tem bug, a gente tem que monitorar e ter alguma estratégia para que a gente evite problemas e ser acordado durante a noite porque o teu serviço caiu. Então, assim, colocou lá um container para rodar, esse container ele vai rodar embaixo do daemon do Docker. Se o daemon do Docker morrer, os containers morrem também se tu subir esse container ali na mão, ou não sei qual que é a forma que vocês fazem hoje para subir container. Antes de começar, na real já comecei, voltando um pouquinho, quem que já usa Docker aqui no dia a dia? Uma galera, assim, produção? Peraí, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas em produção, 6 pessoas. Como que vocês fazem deploy hoje dos seus containers, só para ter uma noção? Eu uso uma API que já veio, uma API criada pela galera da Brave, que a gente sobe 2 containers, o nome dele é Provisioner Deployer, um servidor alvo, né? E a gente tem, no mesmo repositório, a gente tem um script que a gente seta um token nesses 2 containers e a gente cria o Docker Compose dos serviços e ele faz um post nesses caras. E esses 2 caras, eles fazem tem um outro script que o nome é Compose to Bash. Então ele pega o teu Docker Compose, analisa, ele quebra todos os containers que tu está subindo ali naquele Compose e ele cria command line do Docker para cada um. E aí com o systemd ele fica gerenciando esses caras e se morreu ele sobe de novo, ou o Docker morreu ele sobe de novo. Bacana. Está usando o systemd para garantir que os containers continuem em execução. Então isso é uma boa prática, uma dica. Tu usar alguma forma para tu manter os seus containers em execução, não confiar só no daemon do Docker, né? Tem a opção de tu passar ele pro container quando tu sobe ele também para já fazer o restart. Esse Compose to Bash ele já cria command line com restart always também. Tá. Beleza. Essa era a primeira dica, assim, tem mais alguém que faz diferente, deploy, quer falar? A gente usa o OpenShift, ele usa o Kubernetes por baixo, né, camadas de baixo. O OpenShift ele já trata essa questão de resetar e tudo mais, ele trabalha com ambiente de controle, então ele sempre garante que a aplicação vai estar no ar, se por uma data ela cair, ele vai subir o bloco de novo. A plataforma mesmo já provê várias coisas para facilitar o dia a dia. Sim, show de bola, legal. Você trabalha onde? No Nexera. Como? Nexera. Ah, legal. Seu nome? Giovanna. Legal, Giovanna. Bacana. Então essa é a primeira dica mesmo, e monitorar o daemon. A gente já teve alguns problemas com as versões anteriores do Docker com estouro de memória, a gente vai até comentar ali pra frente, usar uma memória com o daemon, no caso de um log. Tá, uma outra dica assim, tem em mente que menos é mais. O que isso significa? Quando a gente for fazer o deploy, se a gente tiver uma imagem pequena, a ideia nossa é sempre tentar reduzir a imagem para que a gente consiga diminuir o nosso tempo de deploy. Então, ao invés de construir uma imagem de 2 GB, 3 GB, tu constrói uma imagem menor. Essa é a ideia de reduzir as imagens. Diminuir a quantidade de layer. Dockerfile, todo mundo já tem contato com o Dockerfile, né? Cada entrada que a gente coloca no Dockerfile gera uma layer. Então, assim, é uma boa prática a gente tentar diminuir a quantidade de layer, usar uma mesma imagem de base para tu construir todos os seus containers, porque daí o Docker vai aproveitar essas layers que já está lá no seu servidor e só vai levar quando tu fazer o pull, ele só vai baixar o que teve alteração
Então, assim, eu uso o Debian, depois eu uso o Ubuntu, depois eu uso, sei lá, o Arch Linux, eu uso o Alpine, aí, né, então, assim, tentar ter uma base vai reduzir o seu tempo de deploy. Um processo por container, acho que todo mundo já que usa Docker faz isso hoje, né? Usa um processo por container. Se a gente tiver que ter mais processos, a gente vai usar outra forma de fazer service discovery desses caras. O Kubernetes resolve isso. Sempre que possível, fazer o build from scratch. Não sei se alguém usa isso já, assim, tipo, quem usa Docker. Vocês usam build from scratch? A ideia é assim, conseguir compilar teu binário de forma estática, tu não precisa de um SO base ali para tu criar sua imagem. Então assim, hoje lá na Neo a gente trabalha bastante com Golang, então a maioria dos nossos binários tem 4, 5, 10 megas. Esse é o tamanho do nosso container hoje. Então a gente cria a partir do zero, não tem nenhuma dependência. Então isso é bacana, reduz bastante daí também o tempo de deploy. Aí tu usa mesmo from scratch e aí tu coloca o teu binário ali dentro. Você só dá um add no teu binário, CMD no seu binário e alegria. Evitar instalar pacote desnecessário. E se tu instalar, eu preciso instalar um pacote porque eu preciso compilar alguma coisa ali dentro do meu container, só que depois tu não vai precisar desses caras. Então assim, a ideia é que tu remova. Quando tu remover, é importante fazer na mesma instrução que tu fez a instalação do pacote. Senão tu instalou o pacote, ele cria uma layer, tu vai lá embaixo, cria um outro run, removendo. Tipo, não adianta nada. Tu não vai reduzir o tamanho da tua imagem. Então usar o mesmo run para instalar um pacote, sabe que tu tem que remover, nessa mesma instrução do run, tu vai lá e já faz o apt-get, remove o apt-get lá, e aí tu remove o pacote nesse mesmo link que tu instalou. O pessoal usa o Docker Ignore? Vocês usam? Não? Docker, o Ignore fica uma dica bacana para tu usar, na verdade vai reduzir o nosso tempo de build, tá? Então assim, eu tenho um projeto gigante que eu preciso, no final, gerar um binário e colocar esse binário dentro do Docker. Se tu não usar o Docker Ignore, quando tu for fazer o build, ele vai compilar seu projeto inteiro para o tempo de construção da imagem. Então assim, tu tem lá 3 GB no teu repositório, ele vai levar uns 3 GB e tu precisa de um diretório só aí dentro que tu vai colocar na tua imagem. Então tu coloca o git ignore excluindo tudo, o Docker Ignore. A primeira coisa que tu já vai excluir ali é o .git, né? Quando tu já exclui o .git, já vai poupar bastante tempo no seu build. E as outras coisas que tu não precisa mesmo, tu coloca no Docker Ignore, tu vai reduzir o teu tempo de build. Tudo isso está aqui, Dockerfile Best Practices e tudo não, algumas coisas foi a experiência que a gente teve no From Scratch. Uma coisa que a gente faz lá também, ao invés de, quando precisa compilar, como a gente falou, depois tu acabar tirando os pacotes no Dockerfile. Outra coisa que a gente faz também é ter um Dockerfile que ele vai servir só para buildar o teu binário final ou alguma coisa assim. E daí esse binário final, o compilado final, que a gente bota para dentro da imagem e reduzir. Isso é uma prática que a gente tem em alguns projetos, assim. A gente tem um Docker, que o Docker a gente tem um diretório assim, separado ali que a gente chama de hack. E aí esse cara, ele constrói um container com tudo que ele precisa para buildar, e aí a gente gera o estático, e esse estático a gente coloca no From Scratch. E é uma prática que a gente usa hoje para ter umas imagens menores. E a maioria das imagens que vocês têm lá é todas From Scratch? Sim. Tipo Alpine, BuzzyBox, não... Tem também, cara. Na real, assim, tem bastante time lá e cada time tem uma liberdade para... Assim, no time que eu trabalho mais diretamente, a gente não está nem usando Docker agora. A gente está usando outra solução de container, a gente pode falar depois. Mas... a gente usa muito From Scratch dali. Assim. Legal. Para o time que usa Golang fica bem fácil, né? Tipo, eu trabalho num time que usa Node, daí a gente acaba usando Alpine e Node, mas tem muita coisa em Go. Legal, vocês conhecem o Alpine, que a gente está comentando? O Alpine é uma base, é um Linux também, só que ele assim, é bem mínimo, assim, tipo, deixa eu ver qual é o tamanho dele aqui. É 5 megas, se não me engano, a imagem dele. Ele... É isso aí, 4.79 MB. Então ele tem um sistema de pacote dele, que é o APK, que ele pode instalar outras aplicações. A gente só teve um problema com Java, né, Wilson? Lembra o Alpine? A gente teve um probleminha com Java lá, não lembro o que era. Tipo,
tipo, mas aí eles resolveram também, tinha que instalar um negócio lá, por causa do SSL, mas assim, ele funciona bem ao Alpine. Dá um APK igual no caso deles, APK Node, o container fica muito pequeno, acho que não tem nada pronto, que a gente pode ver numa máquina depois, mas fica bem pequeno. Então bom, reduzir a imagem para a gente conseguir fazer um deploy mais rápido e por outro motivo de armazenamento fácil disso na máquina e tal. É isso aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Sim? Não? Tem alguém usando alguma outra coisa para reduzir o tamanho das imagens? Não? Sim? Tá, logs, de novo, menos a mais. A gente tem uma mentalidade de confundir log da aplicação com print, né, de desenvolvimento, assim, tipo, o cara printa lá, passou aqui, printa, passou aqui, printa. A gente teve uma experiência negativa com Docker e logs, então assim, fica a dica, evite logs desnecessários. Log realmente, se for para logar um erro, ou né, tu tem ali como configurar de uma forma fácil para tu printar erro e quando tu for fazer um debug tu habilita o log. Tem procurar no histórico de issue do projeto, do Docker, tu vai ver problema com o vazamento de memória e a gente monitorava consumia toda a memória da máquina, a máquina explodia. Aí a gente começou a se preocupar com isso e aí a gente descobriu o log drive. Depois eles implementaram o log drive, que tu pode tirar o log default, que é o JSON, que o Docker fica escrevendo disso, que antes ele não tinha limite, hoje já tem. Então assim, se tu for trabalhar com log, sete um limite no daemon, já no daemon do Docker, para ele criar os seus arquivos, sei lá, com 50 MB no máximo, e coloque para ele rotacionar esses logs, aí tipo, fica a critério tipo, de cada um que cada um vai precisar. Nossa configuração hoje acho que é 5 MB e manter 2 arquivos, só bem pouquinho assim. Quem usa JSON. Tem outros drive também? Sim, então o log drive é assim, tipo, tu vai sair do JSON lá que é o formato default, e aí tu vai usar outro drive. Assim, o que a gente usa hoje é do próprio syslog, a gente usa CoreOS, então ele vai jogar os logs pro journald. Aí o journald gerencia os logs. Pra gente tem funcionado bem, a gente passou a responsabilidade pro journal. Mas assim, evite logs desnecessários, confundir log com debugs. E aqui tem um link onde a gente pode olhar essas configurações de log, todos os log drivers. Vou tentar lembrar o que tem. Tem pro Greylog, tem pro Splunk, tem pro... Alguém lembra mais? Alguém usa algum diferente? Não, só o Greylogs. Tem o Greylog. Aí tem pro próprio syslog remoto que pode mandar. Eu coloquei para tomar cuidado que é o seguinte. Vou usar um log externo, um log de drive externo. Vou usar lá, por exemplo, um rsyslog remoto. Aí eu vou lá e eu aponto para o meu servidor de rsyslog. O Docker não conseguiu falar com o servidor de log, por algum motivo, alguma coisa, ele para, seus containers não rodam, porque o seu sistema de log não está funcionando. Então também fica uma dica aí de tomar cuidado como tu vai usar ali o log drive. No CoreOS, o journald se ele reiniciar ou se ele estourar, ele vai reiniciar todos os processos da máquina, então ele se vira para subir os caras de novo lá depois. Mas se for usar um rsyslog, alguma coisa externa, tomar cuidado com isso. Assim. E se tu perder seu sistema de log, o Docker vai pirar. Vocês usaram alguma coisa como INK? Cara, então, não. O pessoal fez um teste lá, quer dizer, hoje as equipes que eu estou trabalhando diretamente lá não estão usando LK. Porque a gente não queria construir uma infra grande e gastar dinheiro para manter log, porque a gente não precisa hoje, sabe? Então assim, realmente a gente está bem na ideia de menos log possível. As nossas aplicações só logam realmente se explodir alguma coisa. Ela tipo, sobe, dá ok ali, tu não tem mais log. Assim. Os logs das máquinas, essas coisas a gente não está agregando. Em resumo, não. Vocês usam LK? Oi? Tá brincando aí. Ah, legal. Então, a gente tem uma experiência, a gente fez um case ali, só que a gente não tem... Alguém usa alguma solução de agregação de log? Eu acabo usando o LK mesmo. Mas eu uso bastante o log na aplicação, eu converso sobre aplicações. Então, eu tô falando muito assim dos times lá que a gente trabalha, assim, mas tem a galera do andar de cima que eles usam
Eles estavam usando, né? Quando o PH estava trampando lá, eles colocaram lá. Acho que eles estavam usando, sim. Eles tentaram usar lá. Mas eles também estão partindo para essa ideia de não ter quase log nenhuma em produção, assim, só... Uma coisa que não tem nada a ver com log, assim, mas tu pode fazer, por exemplo, erro da aplicação. Tu pode as nossas aplicações, a maioria tem interface hash. Então a ideia é tu dar um /error lá e ela gosta pra ti os erros que aconteceu, tipo, desde quando ela tá rodando. É uma forma de tu poupar recursos, sabe? O log é... Eu não sei se funciona, mas no nosso caso ali a gente consegue ter essa abordagem. No caso é mais para auditoria, por exemplo. Eu tenho vários serviços onde a informação vai passar. O cara fez check-out no sistema tal, o worker trabalhou com informação. Eu quero saber tipo, o que aconteceu com cada sistema, sabe? Eu vou lá no LK e pergunto sobre tipo, aquele ID do pedido. Sim. Ele me fala tudo o que aconteceu, sabe? Independente de qual máquina está, qual conteúdo. Então, hoje a gente não tem esse requisito, a gente consegue rastrear essa informação de uma outra forma, mas... alguns bônus, assim. Quem usa alguma solução que abstrai, por exemplo, tipo Kubernetes ou OpenShift, daí não dá de fazer isso, assim. Mas se tu roda na mão ali os containers e tu tem a opção de usar o NetWar-Host, que é para não usar a rede default do Docker, é bem interessante para performance de rede. Porque quando tu passa o "-p" ali no Docker, é tranquilo. "-p", eu quero então, por exemplo, o serviço está rodando na porta 8080 lá dentro, né, do container, eu quero expor esse serviço na porta 80. Então eu passo "-p", 8080, 80, beleza? Container host. Quando tu faz isso, o que o Docker faz? Ele aplica uma regra de iptables fazendo um NAT. Então aí o cara que está ali atrás, ele pode ajudar a gente com isso aí, está meio deslocado, né? Ele pode ajudar com isso, mas tu tem um overhead quando o iptables coloca uma regra de NAT, certo? E aí, se tu conseguir evitar, então tu subindo como NetWar-Host, tu tira o iptables da jogada, só que daí o teu container vai fazer bind na tua máquina, né? Então, daí ele vai fazer bind na porta 8080 na máquina mesmo. Já tive problema com isso do iptables e o Docker. Tinha um servidor que a gente tinha... Cara, é um servidor de development e a gente tinha aproximadamente 200 containers rodando. Tinha várias versões das instâncias e tal. E chegou um momento que quando tu ia rodar um container novo, ele não conseguia fazer o bind da porta do host com a porta do container, dava um pau no iptables, no CoreOS ainda, e simplesmente a gente tinha que dar um flush lá nas regras do iptables para ele poder subir de novo. Isso é uma boa prática que a gente tem feito. Todos os nossos containers a gente sobe como NetWar-Host. O que a gente fez para resolver o problema de conflito de porta? Cada aplicação nossa, a gente consegue passar para a aplicação daí qual porta que ele vai fazer o bind. Então a gente passa uma variável de ambiente, dá um exemplo de um serviço lá, tipo, tira underline port. Então ele sabe qual a porta que ele vai ter que fazer o bind, ele faz o bind direto no host sem usar iptables. Então daí tu não tem overhead do NAT ali na máquina. Isso ajuda bastante. Acho que o pior problema do NAT não é nem o overhead, mas sim as complicações que ele dá. Por exemplo, existem aplicações que você não consegue rodar atrás de NAT, como o stream dual stream, ida e volta de vídeo, por exemplo. NAT sempre complica as coisas. E principalmente quando vem IPv6, porque a ideia do IPv6 é ser NAT free, então NAT é uma coisa a se evitar. Isso é qualquer custo. Outras soluções, eles tomaram umas outras ideias para não fazer NAT também. Mais ou menos, o Kubernetes ele faz por debaixo dos panos para colocar a rede lá de serviço, mas é legal evitar. Vou tirar essa linha aqui. Não, mas no servidor de produção ele não fica o compose, ele fica o command line mesmo. Eu falei para evitar o compose e o Thiago falou que estava usando o compose de produção, mas assim... Compose, se tu olhar a descrição do projeto, tu vai ver que não serve para produção e produção lá no servidor, cara, nada. Lá a nossa API ele pega o compose, mata o compose e gera o command line para nós. Beleza. Não sei se alguém já teve que passar por algum container, alterar as configurações de limite da máquina. Proxy, Nginx. Então, aí tu tem que fazer isso no Dimo, tu não consegue fazer no container. É um outro problema de ter um Dimo gerenciando um monte de container, questão de arquitetura. Tinha um tal que não sei se a gente ia conseguir falar, assim, era Docker versus Rocket, que é outra solução de container que a gente tem usado ali, só que acho que não vai dar tempo.
Mas aí a questão de arquitetura, tu tem que setar as configurações no daemons. Tu usa CoreOS, tu cria um drop-in ali pro Docker, passando daí as configurações de link que tu precisa, e aí o teu container vai conseguir subir, sei lá, com mais file descriptor ou com alguma outra coisa que tu precisar. Docker GC é uma coisa bem importante, que assim, tu vai lá e começa tipo, a evoluir, tu instala a tua máquina, começa a fazer pull, daqui a pouco não tem mais espaço em discos. O pessoal do Spotify, eles criaram um projetinho bem bacana que chama Docker GC, de Garbage Collector. Então daí a ideia é que esse cara ele fica rodando ali e vê as imagens que tu não usa mais e já remove essas imagens da máquina, assim, é bem legal. Aí, o que mais? Isso daqui é mais uma boa prática, assim, a ideia é que tu evite que o seu desenvolvedor consiga fazer Docker Push para o seu registry, ou sei lá, que seja local ou privado, não. Qualquer ideia, assim. Hoje a gente tem um problema no nosso deploy do nosso registry local, que vai ter comentado, que um desenvolvedor pode substituir uma imagem lá, tu consegue fazer um push e dar um push de novo na mesma tag. Não consegue bloquear isso, nem no Hub eu acho que deve fazer isso, no Hub do registry. No Hub do Docker, né? Docker, registry, não tem, tu consegue empurrar para lá uma outra imagem com a mesma tag. Então assim, eu fui lá, né, o Docker vende que tu consegue garantir o que tu desenvolveu, tu está rodando em produção. Aí o desenvolvedor vai lá, faz um hack na máquina dele, coloca a mesma tag, puxa de novo, tá lá, aí o cara vai e pega e tipo, aí tu olha, entra na máquina de produção, tá a mesma versão, não tá funcionando, aí tu tem que bater a imagem, ver que o ID não tá... Então assim, evite que o desenvolvedor faça push, como? Usa o seu CI, quem já usa CI, cria uma conta, só essa conta pode fazer push, só o CI pode empurrar, o CI vai garantir que ele vai incrementar a versão e tal, aí é uma boa prática, assim, não tem nada a ver muito com o Docker. Mas ajuda daí tu evitar problema que tu tá vendo a mesma tag e não tá funcionando. A parte de network do Docker mudou bastante. Agora tu dá de fazer altas maracutaias lá com as redes do Docker. Alguém usa SDN do Docker? Não? Alguém usa algum SDN? O pessoal que está usando o Kubernetes, ele está usando o quê? Está usando o Flamer? Não vou saber te dizer. Vem com a instalação, eu nunca parei para dar uma olhada porque ele está instalando por default. Vocês fizeram o deploy ali? Sim, é que ele instala com Ansible, então a parte da SDN eu sei que ele configura, mas eu não sei que ferramenta que ele está usando. Vale até dar uma olhada para ver o que ele está usando também de protocolo daí para fazer. Se ele estiver usando o Flame, vale dar uma olhada se ele está usando o VXLAN, daí dá uma performance melhor. Assim, mas qual que é o SO que vocês estão usando? CentOS. CentOS e Red Hat. Ah, tá. Porque não é mais não. Mas o outro é TUM, é do EDP, pior. Não, é que... O que tu ia comentar? A configuração, por exemplo. Oi? Cara. Ele trabalha na Red Hat, então... Não sabe. Eu pensei que você estava falando que VXLAN não era melhor. Bom. Mas... Então, aí essa parada de rede agora mudou bastante no Docker. O pessoal que usa Link talvez vai ter alguns probleminhas no futuro, que a ideia é não ter mais suporte a Link. Mas... Então, acho que era isso aí, o tempo deu bem certinho, 10h25. A parte de slide ali, ao utilizar o tamanho do Docker, geralmente assim, a gente esquece de botar mais um controle. Aí é só para enfatizar que pode entrar no shell do Docker, no bash do Docker e instalar lá... Nunca faça isso em produção, porque... Tipo, se for instalar alguma coisa no teu container e está em produção, isso é... Não digo em produção, mas às vezes, tá usando o Alpine, não vem no VI lá, porque aí tá em oração. A gente sabe, se a gente tem uma emergência... Ele quer fazer gambiarra, tá ligado? Ele tá querendo fazer gambiarra. Não, mas beleza, tu pode instalar um pacote depois que o container estiver rodando, mas ele é efêmero, ele morreu, tu não tem mais o que instalou lá, então assim, não é uma boa prática, né? Instalar um editor de texto ali, que tu tá mais familiarizado. Sei lá, o fixo para isso, se tem uma emergência, está testando, construindo a imagem ali, tu instala e depois tu adiciona no teu passo de build, no teu CI,
a instalação do pacote. Eu tô falando da parada em produção, você tá querendo já hackear, palhaço. Tirar a senha de acesso da máquina, tá ligado? Não, mas a ideia é assim, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, tá? Eu tenho uma dúvida, eu cheguei em casos que eu precisei fazer comunicação bidirecional. Como a gente está engatinhando isso no Docker, a gente, claro, foi procurar e viu que não faça, né? Então, que prática a gente utilizou? Deu portas direto, portas diferentes, e apontou o próprio IP do Docker, certo? Com as portas, e apontou um para o outro usando o IP da rede do Docker. Isso seria uma melhor prática, ou eu deveria de repente pensar em usar o NetHost? Não, é bacana, porque se tu for acho que até o Docker recomenda tu fazer o link mesmo dos containers, né? Tu fez isso pegando o IP, descobrindo com o Docker Inspect? Não, então, o que eu fiz? Quando eu fui procurar sobre o bidirecional, porque eu tinha uma aplicação que precisava acessar um serviço desse container e vice-versa. Então, o que acontece? Em que ordem que eu vou subir, como é que ela vai subir, como é que elas vão se encontrar ali no final das contas, né? Então, o que eu fiz? Eu não fiz link, tirei o link fora, e na hora de eu subir com "-p", eu subi dando o IP do Docker, porque o Docker, dentro da rede do Docker, ele tem um gateway. O gateway é aquele 172, alguma coisa, né? Isso. Exatamente. Legal. Então eu subi em cima desse IP, e em cada máquina eu usei direto o IP do Docker. Tá? Só que eu não sei se essa foi a melhor prática. Então, com o net igual a host, se tu tiver a possibilidade de subir com o net igual a host, tu faria isso bindando localhost. E aí porque todos os processos, daí toda a rede é compartilhada entre os containers. Então, se tu entrar no container do ifconfig, tu vai ver a rede do host. Então aí tu resolveria o teu problema, porque tu evita a desgraça do NAT. Só as portas não podem... Só as portas que daí tem que ser diferentes. Outra coisa que eu tive foi, por exemplo, 5 web services, e eu precisava receber a porta 80 no sistema operacional. Então eu subi um proxy reverso, certo? E aí o que acontece? Montei, no início montava link, montei os links e tal, funcionava, que é uma beleza. Aí começou a ter que parar um container e subir e tal, aí já começou a dar uma confusão. Até o próprio proxy reverso, tu acessava um web service, um site, ele montava o outro. Aí ele começou a dar uma confusão geral. O que eu comecei a fazer? Também bindar direto a porta direto no IP do Docker. Então, acho que a minha solução quando chegar lá vai ser a primeira coisa arrancar isso e jogar direto no NetHost. Na real, eu também faço isso, cara. Até para proteger a porta que eu estou expondo ali, ao invés de expor uma porta, sei lá, do meu IP externo da máquina, eu jogo ele no localhost ali e só o meu proxy consegue comunicar com os meus containers. E, cara, link, não. Porque tem uma dependência ali, aí morreu o container. Aí, aí por algum motivo se estender ou sei lá, cara, o próprio daemon do Docker não conseguiu subir ele de novo, e aí meu outro container morre, e aí, cara, um efeito dominó, assim, se tu tem muitos links. Eu abortei os links, cara. REST e, assim, estourando uma variável de ambiente para configurar um host local ali para comunicação entre containers, cara. Outro problema que eu tive também... Esse lance que tu falou, só para dar uma dica, assim, esses problemas que tu enfrentou, assim, em resumo, é Service Discovery, né? E tu conseguir rodar mais unidades do teu próprio, sei lá, da tua aplicação, né? Era um web server, né? Tu precisa escalar ele, né? Então, assim, a gente começou a ter uns problemas e a gente começou a, vamos resolve assim, na mão. Aí a gente já foi para uma linha de alguma ferramenta que consiga abstrair isso pra gente. E foi por isso que a gente foi pro Kubernetes, assim. Aí ele já resolve todos esses problemas pra ti, cara.
é bem bacana. E essa dependência que tem entre os containers, que tu tá usando o IP mesmo, quando tu reinicia algum container, ele não se perde no IP dele? Não, porque eu bindo no... Ah, tu binda no gateway do... No gateway do Docker. Tá, entendi. Legal, legal. Não no spec, não faço nada disso. Entendi. Direto no IP do Docker. Daí ela consegue se encontrar, tudo funciona. Show de bola, show de bola. Mas eu tive um problema com o Logs também, que tirou... quando eu fui ver, o cliente me liga, esse ambiente de produção, né? O cliente me liga, o ambiente que eu... Na verdade, a gente tem duas empresas, né? Sou de Jaraguá do Sul. A gente tem duas empresas lá, a IBTEC e a Tontec. Uma visa serviço de cloud, gerenciamento de sites e tudo mais, e uma outra desenvolvimento. Na empresa de desenvolvimento, a gente começou a usar a Docker em produção. A gente tem 100% dos nossos ambientes são on-premise, são dados iniciais e pela cultura da região lá, nenhuma empresa quer colocar na nuvem. É incrível. Mas, enfim, aí eu trouxe essa ideia para a empresa que trabalha com internet e websites. Lá eu montei uma máquina, 8 GB de RAM e tal, eu subi todos, são 3 sites com um volume alto de acessos e tudo mais. O cliente me liga, acabou, não consigo mais subir imagens para o meu site. Aí eu, o que aconteceu? Travou tudo, fui lá, olhei, 100% de HD, né, do meu root. Quando eu fui analisar, eu estava com o problema do log. Estourou. Por quê? Meu proxy reverso gerava todos os logs de acesso. Sim. Como eram sites que têm volumes que tem cada um quase 500 mil acessos mês, o log explodiu, certo? Aí eu, como é que eu não pensei nisso antes, né? Eu resolvi com o log rotate, direto no JSON. Direto no JSON. Não sei se vocês conhecem isso aqui, mas assim, sobre log, tem alguns probleminhas também que passam disso que acaba acontecendo, quando a gente faz isso aqui, né? Tomara que eu tenho dev aqui para não querer baixar. Opa, faltou aqui. É o Docker Diff. Vocês usam o Docker Diff? Já usei. Então, o Docker Diff é maneiro, ó. Eu acabei de subir um container, né? Deixa eu mostrar aqui. Docker PS, esse cara que tá rodando. Só o nome dele aqui no container. Tá, o Docker Diff é assim. O que eu criei depois que eu subi esse container? Eu não criei nada, né? Aí se eu executar o Docker Diff, ele vai mostrar que esse cara que criou assim, é uma forma de tu conseguir pegar o que teu container está criando, que tu não esperou, que tu não mapeou no volume externo. Né? Acho que eu não falei do volume externo, mas era uma dica. O volume externo é uma dica boa. O volume externo era uma dica boa. Então assim, aí o Docker Diff é legal para tu ver que se tu está gerando algum arquivo dentro do container que tu não deveria. Java. A gente teve bastante problema, né, com o Java e o... Como que é o nome do troço lá? Spring? Spring? Sim, mas aí assim, tipo, a gente foi perceber também depois em produção que tinha um container que estava gerando arquivos dentro do container. Fica mais difícil de saber ainda, né? Tu dá um DF lá na máquina, é difícil tu achar. Assim, porque se tu gera log e tu não passa pelo console ou uma coisa assim, o Docker não sabe, né? Então ele vai gerar log em algum arquivo lá que está dentro do container, o Docker não vai saber e tu também não vai ver, tu vai achar que está tudo bem, mas daí o próprio volume do container vai estourar. Até antes de estourar o disco da máquina, porque o container mesmo ele já tem um volume reduzido, né? Tem volume. Eu tive, nesse mesmo caso da nossa aplicação, que também é em Java, né? A gente teve o que eu fiz, por uma felicidade, no início eu já coloquei o logs lá do Tomcat direto no volume externo lá e ele gera... Pois foi com o Tomcat que tu teve problema? Não, isso foi no problema de storage log foi em um outro, outro caso.
Mas eu peguei e criei um volume para logs e joga tudo lá na máquina e deixa. Eu acho que até isso não foi para apresentação, porque é tipo a primeira coisa que a gente percebe e faz na hora, né? Que é tipo mapear o volume do log se tu não tá mapeando antes, que o primeiro problema é que dá. Quando Acabou o tempo? Mas esse diff é bom pra legal. Agora a gente vai